Desde o seu nascimento, a arqueologia tem sido uma construtora de representações. Há um esforço para dar sentido ao registro arqueológico, produzir hipóteses e construir narrativas sobre o signo visível e o referente significado. De que forma a arqueologia tem possibilitado novas representações do passado e do presente que não as formas tradicionais? Quais têm sido as abordagens e estratégias para que isso ocorra? Como os jogos têm possibilitado agência e novas abstrações em contato com a arqueologia? Para falar sobre esses e outros assuntos, conversamos hoje com o Dr. Bruno Sanches Ranzani da Silva, professor da Universidade Federal de Sergipe, pesquisador junto ao Acervo Multimídia de Arqueologia e Antropologia, UAMA, e coordenador do Grupo de Estudos em Arqueologia e Mídias Eletrônicas, o GAME. Eu sou o Guilherme Rodrigues e este é o Stratcast, podcast produzido pelo Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga e pelo Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, com apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Bom, professor, primeiramente é um prazer te receber aqui. E já para a gente dar start na nossa conversa, queria já começar falando sobre as representações de mundo. A gente sabe que a arqueologia, de fato, ela é uma construtora, né, de representações desde o seu nascimento. Né? E na maioria das vezes esse sentido daquele registro arqueológico ele não está dado, né? E que há de fato um esforço para que a gente possa produzir narrativas, hipóteses, né? Para que a gente possa entender, né, aquele signo visível e o referente de significado. Levando isso em consideração, como é que você vê o lugar da arqueologia hoje, né, e o seu potencial tanto em estimular reflexões sobre o mundo que nos cerca e também de gerar compreensões e representações do passado e do presente que não as formas tradicionais e também dar voz a outros grupos. Como é que tem sido esse processo e quais têm sido as abordagens e estratégias para que isso de fato ocorra? Guilherme, eu que agradeço o convite, eu queria dizer que mamãe, eu tô no podcast! Como eu estava te falando, cara, eu viciei em podcast em 2016. Aaron, isso tudo é culpa sua, muito obrigado. E eu estou muito contente de estar participando de um, especialmente que fala sobre arqueologia, que é a área que eu me apaixonei já na graduação, que acho que apaixona todo mundo que entra em contato com ela, e que eu consegui transformar em carreira. Para isso, a pergunta, cara, eu queria primeiro pontuar ou partir desse princípio, dessa ideia de que a arqueologia, assim como outras ciências humanas, como a história, como as ciências sociais, a antropologia, ela nos ajuda a entender o funcionamento ou de sociedades, entender organizações sociais, modos de pensar e de viver ao longo do tempo. E ela está muito mais preocupada com isso do que dizer ou estabelecer o que realmente aconteceu no passado, como se propunha Ranke, né, na historiografia do final do século XIX. E isso, às vezes, é complicado ou complexo porque nós vivemos uma sociedade onde a ciência tem um grau de tecnicidade mecanizada laboratorial, em que, na dúvida, você manda fazer um exame de laboratório e ele vai dizer se você tem, sei lá, quem é seu pai, quem é sua mãe, a sua linha de ancestralidade com porcentagens muito bem definidas de celtas, teutões, ou Anasazi, ou Tupinambá, ou seja lá o que for. Mesmo esses tipos de exames, eles sempre respondem às perguntas que a gente faz. Nas ciências humanas, na arqueologia, não é diferente, né? Nós construímos narrativas a partir de perguntas que a gente faz que vêm do presente. Estava explicando isso até para a turma de caçadores-coletores na disciplina de segunda. Se você manda uma incrustação encontrada dentro de um vasilhame cerâmico para um laboratório de biologia, de química, para fazer uma análise sobre a razão entre carbono 13 e carbono 14 para identificar se uma planta é de um grupo C3 ou C4, você vai obter essa resposta, se você tem uma incrustação que identifica restos de amido de uma planta do grupo C3 ou C4. Se você manda a mesma incrustação para fazer uma análise de lipídios, você vai conseguir identificar tipos de gordura animal que são mais próximas de mamíferos marítimos ou mamíferos terrestres. Então, não existe uma resposta
que não parta de uma pergunta, né? E quando a gente fala que, quando eu falo, né, nos meus trabalhos, que a arqueologia ela constrói narrativas sobre o passado, eu estou querendo dizer isso. Existem parâmetros ou eventos que a gente não questiona, ou seja, que existiu a Guerra do Peloponeso encabeçada por Esparta versus Atenas, ok. Agora, como foi essa guerra? Quem começou a guerra? Quem é o mais culpado? Quem é o menos culpado? Como as diferentes polis se inseriram nessa guerra? Como ela impactou o modo de vida dessas diferentes polis? A coisa, né, é cheia de meandros. Para tentar colocar dentro de um cenário mais contemporâneo, quando a Disney começa a apresentar filmes que colocam a história de por que a Malévola virou malvada e não partir do pressuposto que a Malévola é malvada, ou fazer um filme que conta a história da Cruella, ela está trazendo esse nosso dilema ou essa complexidade de narrativas que a gente encontra dentro da historiografia, que a gente encontra dentro da prática arqueológica. Não é que Cruella deixou de fazer o que fez ou que Malévola não fez o que fez, mas por que fez? Por que se tornou assim? Como que se estabeleceu a relação entre bem e mal, ao invés de simplesmente dizer quem é bom e quem é mal? A história ela nos ajuda a produzir julgamentos morais e éticos sobre as realidades, mas ela não é juíza sobre as realidades. Então, é mais ou menos esses meandros que eu acho importante a gente dizer sobre o que é essas narrativas, o que é essa complexidade de narrativas que a arqueologia ajuda a produzir. Tem uma palestra que, para mim, define muito bem o que eu chamo de medo da verdade única, né? Fazendo uma referência, uma paráfrase da própria palestrante, que é da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana fantástica, né? Fantástica, como diria minha mãe, numa palestra que ela fez no TED, nas conferências TED, que eu não lembro o ano, mas foi publicado, inclusive, a tradução dela pela Companhia das Letras, e eu vou ler um trechinho, né, que está logo no início da tradução, começa no terceiro parágrafo. Ela diz: eu me tornei leitora cedo e o que lia eram livros infantis britânicos e americanos. Também me tornei escritora cedo. Quando comecei a escrever, lá pelos 7 anos de idade, textos escritos a lápis, com ilustrações feitas com giz de cera que minha pobre mãe era obrigada a ler, escrevi exatamente o tipo de história que lia. Todos os meus personagens eram brancos, os olhos azuis, brincavam na neve, comiam maçã e falavam muito sobre o tempo e sobre como era bom que o sol ter saído. Escrevia isso apesar de eu morar na Nigéria. Eu nunca tinha saído do meu país. Lá não tinha neve, comíamos mangas e nunca falávamos do tempo, porque não havia necessidade. O medo de uma história única da Chimamanda se traduz para mim nesse medo da verdade única, que inclusive as ciências humanas ajudaram a produzir durante uma boa parte do tempo e ainda tem o poder de produzir, se a gente não tomar cuidado, é de se tornar juiz e juíza de realidades que são muito mais complexas do que uma única história é capaz de contar. O Ian Hodder, ele fala isso quando ele diz que a preocupação com a verdade única sobre o passado, ela nos engana porque o passado, quando ele era presente, ele foi tão caótico quanto o nosso presente, né? Cheio de experiências diversas, de agentes que vêm de diferentes contextos e que experienciam uma mesma realidade de formas diferentes. E o papel da arqueologia nisso é porque eu vejo especialmente no nó que se constitui a cultura material. Então, quando a gente vive numa praça ou cruza uma praça cotidianamente, né, se você pega qualquer calçadão e presta atenção nas pessoas que estão passando, presta atenção na linguagem corporal delas, nas coisas que você está escutando, você percebe que aquela praça, aquele calçadão, ele é um lugar físico onde se cruzam uma série de narrativas, experiências completamente diferentes sobre o mesmo cotidiano. E se você for reparar em como essas narrativas deixam restos por aí, deixam lambes presos nos postes, ou deixam restos de coisas que foram compradas ou estavam lá para ser compradas no meio, né, no meio da rua, a gente começa a se aproximar dessa diversidade de narrativas que estão materializadas no mesmo lugar.
quando a gente atua ou picha o patrimônio físico, nós deixamos marcas reais e materiais de diferentes narrativas sobre que estão ali se encontrando no mesmo lugar. No meu próprio trabalho de doutorado, cara, eu trabalhei numa casa, né, num sítio arqueológico, que a equipe de arqueologia fazia um estudo a partir do referencial historiográfico daquele lugar, de um referencial historiográfico para aquele lugar, e teria sido parte de uma charqueada maior. Uma charqueada era uma fazenda, indústria, né, de produção de carne seca do Rio Grande do Sul, e que fez a riqueza da elite pelotense entre o final do século XVIII até mais ou menos o começo do século XX. No entanto, o crescimento urbano foi comendo as beiradas da charqueada e sobrou uma casa que nem era a sede, mas era do século XVIII, e permanecia ainda, a boa parte da estrutura preservada até o século XXI. Só que quem morava na casa, e mora na casa ainda hoje, já não faz parte nem da elite charqueadora, ou seja, são pessoas que vieram depois, são colonos portugueses que foram trabalhar ali, plantar cebola, hortaliça, criar gado, bicho para vender para o centro da cidade, né, para o consumo cotidiano das pessoas. E naquela casa onde moravam 4 famílias que tinham ali, digamos assim, 2 linhagens, né? Uma das famílias dos portugueses e outra de pessoas de um senhor que era vinha de Bagé e tal. Ali, em 4 famílias morando, eu tinha narrativas totalmente diferentes, de religiões, de católico, espírita, umbandista. Eu tinha gente branca, gente negra, eu tinha homossexual, heterossexual, eu tinha cego, eu tinha vidente, eu tinha trabalhador de indústria alimentícia, eu tinha trabalhador da Universidade Federal. Uma única casa com 4 famílias morando. E eu tive que começar a lidar com tudo isso porque eu chegava querendo saber sobre uma narrativa da charqueada e eles me traziam todas essas outras. Então, a arqueologia ela nos coloca em direto contato com a consolidação e a materialização de uma série de narrativas. E isso é um potencial muito grande, porque da mesma forma que a gente gosta de assistir CSI e ver como que as provas materiais nos ajudam a resolver problemas e conflitos em narrativa, a arqueologia faz algo semelhante, né? Como eu disse no começo, ela não necessariamente nos ajuda a encontrar a verdade sobre quem matou fulano, mas ela nos ajuda a apalpar e tocar as realidades que foram complexas ao longo dos anos. Outro estudo que eu também acho fantástico, que é o da Janet Spector, sobre um furador. Esse furador, ele é muito representativo para os Wahpeton, que são uma população, uma etnia, né, um grupo Dakota nos Estados Unidos. E nos anos 80, Janet Spector pegou um furador desse e trabalhou etnograficamente a importância desse furador para os Dakota do século XX, né, do final do século XX, foi quando ele escreveu. Esse mesmo furador, ele tem um impacto muito pequeno nos sítios arqueológicos, porque ele é encontrado, às vezes, a unidade, 1, 2, no máximo 5 ou 6 em sítios arqueológicos de contato. Nos mesmos sítios de contato, vasilhames metálicos, panelas, são encontradas em mais quantidade. Até os anos 70, os arqueólogos usavam essas panelas de metal para falar de um processo de aculturação dos Dakota. Ou seja, os Dakota estavam se ocidentalizando porque estavam usando as panelas de metal. A Janet Spector, a partir desse referencial etnográfico, ela percebe o quão importante essas pequenas unidades de furadores são para os Dakota em termos de autocompreensão e representatividade, especialmente das mulheres Dakota, né, com marcador de identificação e de papel social, e ela cria uma narrativa que desbanca as panelas, ou seja, as panelas de ferro elas estão aparecendo não porque os Dakota estão deixando de ser Dakota, mas porque elas têm um papel funcional muito mais interessante. Faz parte da dinâmica dos Dakota de descobrir, né, um novo bem, um novo utensílio que vem de um povo muito estranho, e adotar esse utensílio porque ele é funcional, interessante e entra dentro do ciclo de comércio. Agora, os furadores,
eles têm, mesmo dentro desse sistema, eles têm um papel muito mais importante. E ela constrói uma narrativa que foca no furador e não nas panelas. E aí ela, né, dá como uma volta de 180 graus na narrativa produzida pela arqueologia sobre a história do Zapota, mudando a perspectiva, mudando o foco no que vai ser analisado dentro de uma coleção, dentro de coleções que inclusive já existiam. Então, repito, a narrativa que a gente cria, as respostas que a gente encontra sobre o passado dependem das perguntas que a gente está fazendo. Nossa, falei demais. Não, sensacional. Foi muito boa a resposta. Dentro da academia, como é que o senhor vê essa multivocalidade, se a gente pode chamar desse jeito, se a gente pode chamar de pluralidade, talvez, de narrativas? Você acha que ainda tem uma certa resistência? Você acha que já há uma aceitação um pouco maior para que a gente possa, de fato, estabelecer um conhecimento mais plural, mais colaborativo, superar certos entraves que a academia coloca para que a gente consiga dar voz a outros grupos e também produzir um conhecimento que circule e que ele possa atingir outros públicos também? Como é que você vê isso, assim? Você acha que isso tem mudado ou ainda a gente ainda mantém uma certa estrutura ainda mais fechada? Primeiro, não precisa me chamar de senhor, que eu só tenho 35 anos, tá? É pouquinho. E eu acho que o cenário arqueológico brasileiro, ele é também um espelho, ele não escapa do cenário social desigual no Brasil. Então, a gente tem pessoas fazendo arqueologia que ainda consideram, por exemplo, que nós não podemos relacionar populações indígenas atuais com vestígios arqueológicos de 6, 7 mil anos atrás, porque não há possibilidade de parentesco dentro desse largo espaço de tempo, até pessoas que já estão, por exemplo, questionando o uso do conceito de multivocalidade. Mas, de uma forma mais direta, eu acho que o espaço tem sim e tem crescido muito nos últimos anos. Inclusive, eu sou desses que já começo seguindo a crítica de outros colegas sobre o conceito de multivocalidade. Por quê? Porque ele tem sido usado de uma forma a chapar os discursos. É interessante porque ele espelha também a dificuldade que a gente está tendo no dia a dia de lidar com o conceito de igualdade. Essa coisa de todo mundo tem os mesmos direitos, mas aí os mesmos direitos não alcançam todo mundo. E tem gente que usa o conceito de igualdade para questionar, por exemplo, política de cotas dentro da universidade. Aí você fica, tá, mas como é que funciona isso? Então, eu acho que a ideia de multivocalidade, ela foi muito importante, ela foi um dos primeiros conceitos que surgiram na academia depois de anos de pressão dos movimentos sociais por mais voz, ou seja, não, peraí, vocês estão falando, né, a antropologia está falando de grupos indígenas, a arqueologia está falando de grupos indígenas desde o século XIX, mas sem escutar o que os grupos indígenas têm a falar, por exemplo, ou grupos quilombola, né, ou população afro-brasileira, afro-americana, grupos LGBTQIA+. A multivocalidade vem como um conceito nessa virada de perspectiva dentro da academia de tratar as pessoas como objeto para tratar as pessoas como sujeito. Então, assim, a academia fala, ok, não, de fato, a gente precisa dar um passo para trás e reconhecer que nós estamos falando com pessoas que têm as mesmas capacidades cognitivas que nós, talvez não tenham as mesmas técnicas que nós temos para falar sobre suas sociedades, mas enfim, né, existem técnicas diferentes, né? A multivocalidade ela começa a nos ajudar a perceber isso, que as ciências humanas, como ela se debruça sobre a organização social, sobre organizações sociais, sobre o passado e o presente de populações múltiplas ao redor do mundo, ela cria uma perspectiva a partir de um modelo que se constitui historicamente, mas ela não é a única perspectiva sobre a história dos Yanomami, né? A antropologia começa a se questionar assim, então os Yanomami estão mentindo sobre a própria história deles? Ah, não, é que eles não sabem. Não, mas como não sabem? Eles estão vivendo a história deles há muito tempo, então como que você sabe mais do que a história deles? Então, a multivocalidade foi importante para colocar
a univocalidade em xeque, né, da ciência moderna, criada aí no século XIX. No entanto, começou-se a perceber que ela estava dando o mesmo peso para as cosmologias dos Yanomami e movimentos fascistas. Aí você fala, pombas, né? Como é que você... E aí a gente começa a entrar nesse conflito de igualdade de voz para pessoas que querem ter o direito de exercer o seu racismo. Não, eu quero ter o meu direito de não querer ver, né, pessoas, né, duas mulheres dando mão no meio da rua. Você fala, cara, como é que você pode querer um direito de acabar com o direito das pessoas? Como é que você quer ter uma voz e usar a sua voz para silenciar outras pessoas? Então, nós vamos ter que rever essa ideia de multivocalidade. E aí, né, dentro da arqueologia, por exemplo, tem um arqueólogo colombiano que chama Cristóbal Ñeco, arqueólogo colombiano, que ele começa a falar isso, que a multivocalidade ela tem esse problema porque ela dá o mesmo direito de voz para todo mundo. Quando existem vozes que a gente sabe que, tudo bem, respeite o livre-arbítrio de dizer o que tem que se dizer, mas a gente tem que responsabilizar as pessoas pelo que elas dizem. E se elas dizem que está tudo bem linchar um negro na rua ou um índio no ponto de ônibus, eu lamento, mas isso é, né, cadeia. E em termos criminais, e isso é problemático em termos humanistas, em termos das ciências humanas. Nós temos que trabalhar esses discursos, entendê-los como eles se constituem, pensando aí num trabalho seminal da Hannah Arendt sobre, né, o surgimento do ódio, mas para superá-los, né? Não para tá beleza, tá tudo bem, faz parte da história humana a gente se matando. Não, peraí. Inclusive porque muitas vezes as pessoas, eu não gosto de generalizar, mas há um argumento em termos de política econômica, políticas públicas, cotidiano, que para que servem as ciências humanas? Bom, elas servem para isso. Ciências humanas servem, se a gente for pensar ciências humanas como ciências aplicadas, elas devem nos ajudar a equilibrar as balanças e as relações de força na sociedade contemporânea, nos ajudar a produzir narrativas que melhorem as relações sociais a ponto da gente não se matar, da gente não se explorar, da gente não se oprimir. E se ela não servir e se ela não nos ajudar a fazer isso, então, né, eu acho que em termos de funcionalidade não serve para muita coisa. Mas eu acho que a arqueologia ela tem um potencial de ajudar nisso, pelo que eu falei da consolidação e concretização, a materialização de narrativas diversas, e eu acho que ela tem ajudado. Eu, por exemplo, gosto muito da ideia de história indígena de longa duração, que o pessoal na arqueologia amazônica tem desenvolvido nos últimos anos. Por mais que eu não seja, em termos teóricos, um histórico-culturalista, eu tenho uma leve preguiça, eu acho que o que o pessoal no Brasil tem feito a partir desse modelo para pensar a história indígena de longa duração é sensacional. E o que a arqueologia tem começado a aprender também com o ingresso dos movimentos sociais na academia é sensacional. O que a gurizada, e eu digo gurizada assim, né, os mais novos estão produzindo a partir de TCCs e na pós-graduação, como fruto dessas pessoas que estavam à margem e foram colocadas para dentro da universidade pelos projetos do Reúne, né, especialmente, tem sido sensacional, porque eles têm trazido essa voz própria desses contextos de periferia, desses contextos oprimidos. Então, é gente preta, gente LGBT, mais mulheres, gentes indígenas que estão vindo para a universidade, aprender a usar as nossas técnicas para várias coisas, inclusive, né? Para pensar, tem um texto do Gerson Baniwa que eu gosto muito, chama Por uma Antropologia Indígena, uma palestra que ele dá numa reunião da Sociedade de Antropologia, da ABA, Associação Brasileira de Antropologia, em 2008, em que ele fala, eu gostei muito de cursar a universidade branca, porque eu consegui aprender muito sobre como os brancos veem os indígenas e como os indígenas, né, lidam com a forma com que os brancos os veem. Nesse meandro, ele aprendeu muita coisa com a universidade e ele dá todo o recado de como a universidade e a academia tem que aprender com as perspectivas indígenas, com a filosofia indígena. E a forma como isso vem pipocando
em termos cotidianos, é sensacional. Pô, em 2018, o livro mais vendido no Brasil foi o da Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. E aí você tem também o livro do Davi Kopenawa, A Queda do Céu, como um best-seller de literatura e filosofia. E os livros do Ayrton Krenak fazendo sucesso. Quer dizer, você percebe que, de fato, essas vozes estão ocupando um espaço público cada vez maior. É por isso que elas têm incomodado muito, é por isso que nós temos um recrudescimento de várias forças reacionárias no cotidiano, né? Mas, enfim, de qualquer forma, essas múltiplas vozes, elas têm ganhado espaço no cenário público e isso é indiscutível. Isso faz muito bem para a academia. Porque, cara, pensa arqueologicamente, o que a gente não daria para ir para a Ilha de Paros no século VI a.C., para ver as procissões e escutar as pessoas falando das procissões. E ao longo da história da arqueologia brasileira, a gente tem ignorado que pessoas indígenas têm falado sobre vestígios arqueológicos indígenas. Ah, mas há 6.000 anos não eram indígenas como são hoje. Não, mas eram muito mais próximos do que nós poderíamos ser, trazendo do que a academia branca ocidental que veio em 1500 poderia ser. Então, em termos de conhecimento, isso é sensacional. Isso é sensacional. E demorou para chegar, né? Demorou para a gente se abrir para isso. Sem dúvida. Mudando um pouquinho de foco, eu sei que você tem muito interesse em jogos, né? Tanto jogos eletrônicos, jogos em geral, né? E lendo alguns trabalhos seus e tal, e pesquisando seus interesses e tal, eu fiquei pensando em como é que você tem pensado, né? Essas pontes que a gente pode criar entre o entretenimento, afetividade, próprio desejo de imersão, que é cada vez maior, né, que a gente tem nos jogos em geral, e a própria arqueologia para fornecer novas formas de abstração e de visão de mundo. Assim, como é que você tem pensado sobre isso? Pois é, cara. Isso é uma coisa que eu sempre tive muita vontade de realizar, porque eu sempre gostei muito de videogame e eu sempre gostei muito de arqueologia. Aí eu botei os pés na UFES, acho que deu 3 meses, e vieram 4 estudantes. Foi o Lucas, o Murilo, o Júlio e acho que era o Yuri, que vieram me falar, que também tinham conversado com o Leandro Duran, que é coordenador do game também, sobre isso. Eles tinham feito um curso aí no Arise no MAI e estavam assim, encantados com a ideia, falando, não, que a gente precisa fazer. Eu falei, cara, demorou, bora e vamos. E a coisa tá indo super massa. Eu vejo assim, tem um livro do Andrew Reinhardt que chama Arqueogame, né, em tradução literal seria Arqueojogos, que tem nos dado uma diretriz muito legal, né, sobre o tema. E dentro das esferas que ele coloca sobre arqueojogos, 2 me interessam mais, que são a ideia de criar formas de representação de realidades possíveis sobre esse passado, e eu acho que um representante muito legal é o Sambaqui, o jogo de Sambaqui feito aí pela Rise, que assim, como arqueólogo, sentei naquele e falei, caraca! Porque ele conseguiu consolidar uma série de elementos que a gente estuda sobre Sambaqui e criar uma representação visual do que tirar aquilo da nossa cabeça e botar aquilo na nossa frente. Então, como arqueólogo, aquilo para mim foi um uau. Outro também que eu estou completando agora, acho que 240 horas de jogo, que é o Assassin's Creed Odyssey, né? Então, eu ia fazer um TCC sobre os usos políticos dos votivos no Santuário de Delfos. Aí, a hora que eu entrei, então eu conhecia minimamente o mapa do santuário. A hora que eu entrei com o personagem em Delfos, mano, eu falei, gente, como assim? Como assim? E eles aproveitaram para criar uma série de coisas que estavam muito atualizadas em termos arqueológicos e que nos dão uma perspectiva assim, muito mais interessante, por exemplo, as cores, né? Então, tirar aquela ideia de uma Grécia branqueada, que inclusive é algo que a gente questiona num dos vídeos do AMA que acabou de sair, que é a igualdade é branca. Chequem depois no site do AMA Acervos, no YouTube e no Instagram. E botou cor naquela coisa. E você fala ao ponto de que começa a perder um pouquinho, assim, você sai da necessidade da verdade como realmente é e você encara
você encara a viagem, você encara a abstração, você encara o poder de imaginar mundos novos que a arqueologia nos produz, nos dá. Porque como arqueólogos e arqueólogas, a gente sabe que tem muita coisa que a gente tem que abstrair, né, para ligar os pontos e fazer um círculo, porque assim, você tem 3 pontos, e com 3 pontos você pode fazer um triângulo, você pode fazer um círculo, você pode fazer um quadrado imaginando um 4º ponto, você pode fazer uma estrelinha imaginando outros 5 pontos, então você tem que projetar, e você vai nisso, você encara, e você mergulha nessa possibilidade que é um mundo diferente a partir da arqueologia. E isso é, assim, saborosérrimo, porque isso te convida a conhecer arqueologicamente, isso te convida a falar, cara, o Partenon era assim, aí de repente você vai lá e tá, onde que tá o Partenon? Tem Partenon na Grécia? Aí você vai no Google Earth para ver o que sobra do Partenon em Atenas hoje. Aí você descobre que tem partes do friso que estão no museu do Louvre. Aí você chega, não, tá, mas o friso do Museu do Louvre é de mármore, o Partenon no Assassin's Creed Odyssey era de bronze. E tá, tudo bem. Ok, mas eu descobri o friso do Partenon no Museu do Louvre. Além de que, para quem trabalha com arqueologia, e para quem não trabalha com arqueologia, isso te permite um mergulho fascinante. Por conta dos detalhes, a reprodução dos detalhes, a capacidade de criação de um mundo diferente. Logo na faculdade, que eu também fiz graduação em História, e também na arqueologia, eu percebi que uma das minhas paixões estava nessa possibilidade de descobrir diversidade de experiências humanas ao longo do tempo, né? O espaço nos dá dimensões de diferença, ou seja, o que eu vivo, como eu vivo a sociedade capitalista no Brasil é muito diferente de como eu vivo a sociedade capitalista no Japão, na Tailândia, na Mongólia hoje, e além disso, a linha Z do plano cartesiano, a distância temporal, ela nos dá uma outra perspectiva disso. Então, eu acabei emendando as duas coisas em uma, a representação e a construção arqueológica, mas também, às vezes, não só a reprodução de contextos a partir de conteúdo arqueológico, como é o caso do Assassin's Creed, como é o caso do Sambaquis, mas a produção de narrativas a partir de conhecimentos produzidos pela arqueologia, ou conhecimentos produzidos em parceria com a arqueologia. Então, um dos jogos que ganhou o BIG, né, o Brazilian Independent Game Festival de 2019, foi o Rune Queen, que é um jogo feito em parceria com uma galera diversa aí, de São Paulo, que tem gente do design, tem gente da arte, tem gente da ECA, tem gente de contextos privados e tal, e os Rune Queen do Acre, a partir de narrativas históricas deles, sobre como surgiram o modo de vida Rune Queen hoje. E não teve consultoria arqueológica, até onde eu sei, mas poderia ter, né? Aí um veio interessante de trabalho e pesquisa. E é um jogo educativo feito para contar a narrativa Rune Queen e também é divertidíssimo. É um jogo 2D, esquema Sonic, Mario, como os clássicos, que você tem alguns poderes limitados assim, mas você joga, se diverte, conhece coisas diferentes, conhece narrativas diferentes e não só conhece histórias diferentes, mas você conhece diferentes formas de contar uma história. Você percebe esses meandros possíveis através do jogo. Tem um outro que eu também acho fascinante, que chama Heaven's Vault, Cofre dos Céus, que ele pega uma temática da arqueologia do século XIX, então ele tem esse tema do começo da formação de disciplinas das ciências humanas, essa coisa que mistura o antiquarismo com cronismo e aventura, mas não é uma coisa assim aventuresca e hollywoodiana. Ele é muito próximo de como a gente conhece o surgimento da arqueologia, da antropologia e das ciências humanas no XIX, mas dentro de um cenário meio futurista, que é num mundo que é meio que em pedaços e você navega por nebulosas. Então é uma mistura muito louca de uma história real do surgimento das ciências humanas, da antropologia, da arqueologia e da história, num mundo fictício e com um trabalho muito sensacional e simpático e científico
da linguagem, né? Então você descobre textos e você pega esses textos, você vai tentando fazer um esquema pedra de Roseta para comparar um pedaço com outro, para ver se faz sentido. Então, assim, é lindo e é sensacional e acho que para fechar tem um que chama Manifold Garden, que uma tradução livre seria jardim desdobrável, jardim com vários desdobramentos, com várias dobras, que é um jogo meio de arquitetura Escher, que você vai posicionando cubos e ele vai abrindo uns caminhos arquitetônicos em 3D, uns espaços completamente loucos. Você se perde na narrativa virtual que cria um universo material. O que eu quis dizer com esses 3 exemplos é a possibilidade, primeiro, dos jogos de garantir a imersão. Assim como um filme, assim como um livro, o jogo também tem essa coisa de puxar você para dentro da realidade que ele está criando. Mas, diferente do filme ou diferente do livro, ele te dá um papel de construtor da narrativa que só antes existia nos jogos RPG de mesa. Ou os livros-jogos, né? Ou os livros, exato, os livros-jogos também, bem lembrado, caraca. Que é essa capacidade de você, leitor, ser também um protagonista e ser também um narrador. As suas decisões influenciam a direção da narrativa e da história. Então você entra numa realidade que tem uma possibilidade de representações e tem uma diversidade de representações pela explosão de jogos nos últimos 20 anos, assim, mind-boggling, né? Se antes você tinha, né, você ficava ali, ai meu Deus do céu, vou ter que juntar uma grana para comprar, porque vai sair a nova plataforma, né? Você tinha as 3 grandes, a Nintendo, a Sony e a Microsoft. Agora, velho, você tem uma quantidade absurda de jogos indies que você compra por 5, 6, 7, 10 reais. A Steam faz promoção. E aí agora tem outras plataformas também de compra e manejo de jogos. Então, velho, assim, é uma quantidade absurda, né, de novos mundos que estão sendo criados. O jogo, ele te permite combinar a imersão com a agência, que é uma combinação, assim, incrível. E justamente por essa riqueza, ela é alimentada por uma série de narrativas. E a arqueologia, como uma disciplina que ajuda a produzir narrativas, ela tem muito a contribuir dentro desse espaço, dentro desse lugar. Para fazer Assassin's Creed Odyssey, para fazer Assassin's Creed Origins, você teve uma intensa e profunda consultoria arqueológica, né, de pessoas formadas em arqueologia que trabalham com arqueologia. Mas são pessoas que, né, quem prestou consultoria para o Assassin's Creed Odyssey e para o Origins foi gente graúda, peixe grande, né? Bom, tudo bem, mas o maior crescimento no Brasil de indústria de jogos foi de produtoras independentes, de jogos independentes, para celular, para jogo às vezes gratuito, que vende DLC ou que vende, né, pequenos pacotezinhos cotidianos. Então, né, também pode ser interessante para o crescimento de arqueologias de arqueólogos e arqueólogas que estejam terminando sua graduação, terminando seus estudos também na pós-graduação e queiram buscar diferentes caminhos de profissionalização, de atuação no mercado. Eu acho isso sensacional, fantástico. Sem dúvida. E como é que você vê também essa oportunidade dos jogos para o ensino, para que a gente possa estimular, fazer com que o aluno se interesse pelo campo, né, pelo passado, ou mesmo por outras realidades que não a realidade que ele está acostumado? Pois é, cara, por esses 2 aspectos, agência e muito especialmente imersão, eu acho muito interessante. Quer dizer, já é algo discutido há bastante tempo, né? Os últimos 20, 30 anos tem um investimento muito grande na ideia de ludopedagogia, né? A pedagogia tem produzido muitos trabalhos e muitos estudos sobre essa relação profícua entre atividades lúdicas, diferentes formas de jogos e o ensino. Porque prende atenção, porque envolve as pessoas, tanto docentes quanto os discentes, naquela narrativa, naquele processo. Então, eu já tentei algumas estratégias nas minhas aulas. Fazer quiz, por exemplo, como forma de ver se a galera fixa em questões que
têm que ser decoradas, que não tem muito outro jeito, data, quando que aconteceu tal coisa, como é que a gente define tal conceito, mas que são difíceis, porque são muitas, porque, né, como é que você vai chamar atenção inequivocadamente de 30 pessoas em 10 conceitos numa mesma aula? Com isso tem dado muito certo. Nesses universos de representação, eu dei agora na sequência de caçadores-coletores uma avaliação tentando puxar pontos a partir do Far Cry Primal. Então eu fiz um pequeno gameplay logo no comecinho do jogo e a partir daí puxei elementos nas perguntas das provas que tinham a ver com temas que a gente trabalhava em aula. Até porque se você pegar esse jogo, por exemplo, a relação entre tamanho de Homo sapiens e mamutes, né, e mastodontes, mais ou menos ok. Como é que eram as ferramentas líticas que aparecem no jogo em comparação com o que a gente conhece sobre as ferramentas usadas pelas populações europeias na virada do Pleistoceno e Holoceno de caça de megafauna. E pele, e a vestimenta, e adereços corporais, e modo de vida, né? Quais são as marcas patológicas, por exemplo, dos neandertais que nos falam sobre um modo de vida violento que aparece em toda a franquia do Far Cry, né? Que é sangue e ossos quebrados para todos os lados. Então, eu estou experimentando várias dessas coisas, até porque também esse mundo de jogos está trazendo, né? Está trazendo. Tem um que eu também passei para ele chama jogos sobre cidades antigas, sobre construção de cidades antigas, simulação de cidades antigas. Tem um agora que também está na minha lista de desejos do Steam, que eu ainda não comprei, que chama Ancestors, a Odisseia Humana, que vai falar sobre os australopitecínios. Quando eu conseguir comprar e jogar, às vezes rola de colocar isso em aula para ajudar a fixar pontos, inclusive em termos de certo ou errado. Isso aqui, galera, que o pessoal está mostrando, não faz sentido, né? Como, por exemplo, tem um vídeo, uma série de 8 episódios de vídeos super curtinhos, de 3 ou 4 minutos, que a NHK Mundo fez sobre o processo de hominização, né? Desde os primeiros australopitecínios até o Homo sapiens, a virada cognitiva, né, que a gente chama do Paleolítico Superior. São muito curtinhos, com uma computação gráfica, assim, top de linha, e que tem uma série de elementos que são muito legais. Por exemplo, como eles reproduzem a forma do Ardipithecus de se movimentar no chão e nas árvores, é muito legal. É uma boa imagem daquilo que a gente vê a partir das descrições paleoantropológicas. No entanto, chegou no final do episódio do Ardipithecus rhamidus, ele me botou o Ardipithecus rhamidus, macho, trazendo frutas para Ardipithecus rhamidus, fêmea que estava com o nenê, falando, talvez essa seja a origem da família moderna. Falei, não, gente, não. Assista Modern Family na Netflix, ali vocês têm uma família mais moderna, entendeu? Mas, assim, ajuda a fixar essas coisas, porque marca, porque é divertido, porque é estético, é bonito, e nos aproxima de uma coisa que é incrível como às vezes a gente esquece, né? Mesmo a gente que trabalha com arqueologia, que é a paixão, que é o gosto, que é o afã que a gente tem trabalhando em arqueologia. Eu acho que um desafio nosso para os nossos alunos, né, para quem ingressa no curso, é mostrar que existe paixão quando a gente escava, existe paixão quando a gente lê texto, existe paixão quando a gente vai ler Tim Ingold, ou quando a gente vai ler História do Pensamento Arqueológico do Trigger, ou quando a gente vai ler Arqueologia Brasileira do André Proust. Mas também existe paixão quando eu jogo Assassin's Creed Odyssey e entro em Delphos. Então, por que não explorar isso? Como eu estou explorando arqueologicamente, né? Muito bom. Você gostaria de deixar algum último recado ou alguma indicação para a gente encerrar? Cara, uma indicação, eu acho que para quem trabalha com arqueologia, para quem é estudante de arqueologia, os últimos 10, 20 anos, eles têm criado aí uma relação meio estranha entre quem trabalha com as teorias mais contemporâneas e quem gosta de trabalhar com o lítico lascado em laboratório, né? Como se fossem coisas assim antagônicas. E não são assim. Inclusive, para a gente criar representações legais sobre as realidades, a gente se debruça com gosto sobre as pecinhas micro no laboratório. Então, não caiam em mais uma dicotomia. A gente precisa menos dicotomias e mais dualismos e diversidade nessa vida. Então, quem estuda arqueologia, não tenha medo, não tenha desgosto de
estudar em laboratório, né, trabalhar com a sua coleção ali de 600, 700, 3 mil fragmentos, 3 mil caquinhos, e depois disso querer fazer uma pós-graduação em falar em representação dos vasilhames cerâmicos em jogos de videogame. É isso aí, são várias esferas de um mesmo trabalho, várias possibilidades de um mesmo trabalho. Então não se acanhem, não se percam em dicotomias bobas. E para quem não trabalha com arqueologia, eu queria dizer que a arqueologia ela é essa coisa divertida e gostosa que ela aparenta. E ela nos ajuda a conhecer um mundo muito e muito mais diverso e diferente do que a gente está acostumado. Então, trabalhar com arqueologia, assim como trabalhar com outras ciências humanas, é você procurar conhecer uma série de possibilidades de ser humano, de ser social, de ser indivíduo, de ser coletivo. Então, assim, deem valor para a arqueologia porque ela nos ajuda a conhecer mundos muito diferentes. E ela nos ajuda, sim, a responder perguntas para aflições que a gente tem na nossa vida contemporânea. Eu, como arqueólogo e como indivíduo, nesse mundo moderno, posso dizer que a história, a arqueologia, a antropologia, a sociologia, elas têm me ajudado a ser uma pessoa melhor e a ser uma pessoa mais feliz. Então, eu acho que isso é importante nesse momento. Muito, muito bacana. Muito obrigado novamente pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui. Adorei a sua participação. Eu que agradeço, Guilherme, também para próximos podcasts, que vai que eu pego o gosto pela coisa. E até a próxima. Até. Eu sou o Guilherme Rodrigues e esse foi o Stratcast, coordenado pela professora Maria Cristina Nicolau Cormichiari e pelo professor Wagner Carvalheiro Porto. Até a próxima.